Você já se olhou no espelho e se sentiu frustrado com aquela gordura teimosa que se acumula na sua barriga? Aquele pneu, aquela saliência que parece desafiar todos os seus esforços para se alimentar melhor ou para se movimentar mais. E, em paralelo, talvez em um silêncio mais íntimo e preocupado, você também já notou que a sua performance na cama, a sua firmeza, o seu desejo, a sua potência, já não são mais os mesmos de antes. A maioria dos homens trata estes dois assuntos como problemas separados e independentes. Um é uma questão de estética e peso, o outro uma questão íntima, de idade ou de estresse. E se eu lhe dissesse que eles não são apenas conectados, mas que são, na verdade, o mesmo problema? E se eu lhe dissesse que a sua barriga, essa gordura que você carrega na cintura, é muito provavelmente a causa direta, o principal sabotador da sua dificuldade de ereção e da sua falta de desejo? Hoje eu vou lhe provar que esta não é uma teoria, mas uma realidade bioquímica. Meu nome é Dr. Arthur Montenegro. E nas últimas décadas, a medicina fez uma das descobertas mais importantes para a saúde masculina, uma descoberta que mudou completamente a nossa compreensão sobre a gordura, especialmente a gordura visceral, essa gordura mais dura que se acumula na sua barriga, entre os seus órgãos. O que descobrimos é que essa gordura não é um depósito passivo de calorias, um simples excesso de energia guardado. Ela é um órgão metabolicamente ativo e perigoso. Pense nela como uma glândula invasora que se instala no seu corpo e começa a trabalhar contra você. Eu a chamo de o assassino silencioso da masculinidade, porque esta fábrica, que é a sua gordura abdominal, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo duas coisas que estão, neste exato momento, destruindo a sua saúde e a sua vida sexual. A primeira é inflamação crônica. A segunda, e talvez mais chocante para você, são hormônios femininos. Sim, você ouviu bem. A sua barriga é uma usina que rouba seus hormônios masculinos e os transforma em femininos. Minha missão neste vídeo é simples e direta: abrir os seus olhos para este inimigo que você talvez esteja subestimando e, mais importante, lhe dar o mapa de batalha para desarmá-lo e silenciá-lo. É por isso que as soluções que você já tentou no passado podem não ter funcionado. Fazer 1000 exercícios abdominais pode fortalecer os músculos que estão escondidos debaixo da gordura, mas não fará nada para desligar essa fábrica hormonal. Cortar calorias de forma desesperada, passando fome, muitas vezes desacelera seu metabolismo e pode até piorar o desequilíbrio, levando ao famoso efeito sanfona. A solução não é atacar a gordura de frente com força bruta. A solução é atacar com inteligência, é cortar as suas linhas de suprimento, é entender o que alimenta essa fábrica e parar de fornecê-la. E o segredo para isso, como eu anunciei no título, não está apenas em uma dieta restritiva ou em um programa de exercícios matador. Está em um protocolo de 3 passos simples, que não envolvem passar fome nem se matar na academia, mas sim em mudanças inteligentes que vão desligar a atividade tóxica da sua gordura e, como uma consequência natural e inevitável, religar a sua vida sexual. Se você está pronto para entender como este inimigo opera dentro de você e quer receber o plano de batalha para finalmente derrotá-lo, eu lhe convido a se inscrever neste canal e a ativar o sino de notificações. O conhecimento para reconquistar o controle do seu corpo e da sua masculinidade está aqui. E se você já se sentiu frustrado tanto com a sua barriga quanto com a sua performance e suspeitava que pudesse haver uma conexão, escreva 1 nos comentários. Saiba que esta é a luta da maioria dos homens. E hoje, nós começamos a jornada para vencê-la com a arma mais poderosa que existe, o conhecimento. Para desarmarmos um inimigo, precisamos primeiro entender suas armas e sua estratégia de ataque. A gordura visceral, essa fábrica perigosa instalada na sua cintura, não tem apenas uma forma de sabotar sua masculinidade. Ela desfere 3 ataques simultâneos, em 3 frentes de batalha diferentes, minando sua saúde sexual de dentro para fora. O primeiro, e talvez o mais traiçoeiro, é o que eu chamo de ataque hormonal.
Dentro da sua gordura abdominal, como já mencionei brevemente em outros vídeos, existe uma enzima chamada aromatase. Quero que você pense na aromatase como uma espiã inimiga, uma traidora que vive em seu território. A missão dela é simples e devastadora. Ela captura o seu mais valioso recurso, a sua testosterona, e a converte em seu oposto, o estradiol, um hormônio feminino. Agora, entenda o desastre duplo que isso causa na sua vida sexual. Primeiro, e mais óbvio, seu nível de testosterona, o grande motor do seu desejo, da sua libido, despenca. A vontade, a iniciativa, aquela chama que impulsiona a busca pela intimidade, começa a diminuir. O motor fica frio. Segundo, e igualmente prejudicial, o seu nível de estrogênio, o hormônio feminino, começa a subir para níveis anormais para um homem. E o excesso de estrogênio no corpo masculino está diretamente ligado não apenas a um maior acúmulo de gordura e à perda de massa muscular, mas também a uma maior dificuldade em obter e manter ereções de qualidade. Ou seja, sua barriga está, literalmente, executando um golpe de estado hormonal dentro de você, roubando o seu rei, a testosterona, e colocando uma rainha estrangeira no trono. O segundo ataque é direto, mecânico e atinge o coração da sua performance. É o ataque vascular. Sua ereção depende de uma única coisa: um fluxo de sangue massivo e desimpedido para o pênis. Para que esse fluxo aconteça, suas artérias precisam estar saudáveis, flexíveis e capazes de se dilatar sob comando, e a sua gordura abdominal é a inimiga número 1 dessa saúde vascular. Como? Lembre-se que eu disse que sua barriga é uma fábrica de inflamação. Ela libera constantemente na sua corrente sanguínea um coquetel de substâncias inflamatórias chamadas citocinas. Essas citocinas são como pequenas fagulhas que viajam por todo o seu corpo e vão queimando e danificando a parede interna e delicada das suas artérias, uma camada vital chamada endotélio. E por que o endotélio é tão importante? Porque o endotélio é a sua fábrica de óxido nítrico. O óxido nítrico, como já vimos em nosso vídeo sobre a disfunção erétil, é a molécula mensageira que dá a ordem para suas artérias relaxarem e se abrirem. Um endotélio inflamado e danificado pela sua gordura abdominal é uma fábrica de óxido nítrico falida. Ela simplesmente não consegue produzir a quantidade necessária dessa molécula quando você mais precisa. O resultado clínico disso? Suas artérias não recebem a ordem para relaxar. Elas permanecem contraídas. O sangue não consegue fluir em volume suficiente e a ereção não acontece com a firmeza e a duração que deveria. Sua barriga está literalmente enferrujando e enrijecendo a sua tubulação sexual por dentro. Finalmente, temos o terceiro ataque, que é mais sutil, mas que você sente todos os dias: o ataque físico e energético. Viver com um estado de inflamação crônica, constantemente alimentado pela sua gordura visceral, é profundamente exaustivo para o corpo. É como tentar dirigir o seu carro com o freio de mão permanentemente puxado. O seu sistema imunológico fica em um estado de alerta constante, gastando uma quantidade enorme de recursos e energia para tentar, sem sucesso, apagar esse incêndio interno que nunca cessa. Essa energia que é gasta 24 horas por dia para combater a inflamação é a energia que falta para o seu trabalho, para o seu lazer, para se exercitar e, claro, para a sua vida íntima. A fadiga, a letargia, aquela sensação de se arrastar pelo dia que muitos homens sentem, não é apenas a idade. É o custo energético de carregar uma fábrica de inflamação na cintura. E além do roubo de energia, existe o fator mecânico, sobre o qual precisamos falar com honestidade. O excesso de gordura acumulada na região pubiana pode, em muitos casos, esconder parte da base do pênis, fazendo com que ele aparente ser menor. Isso, por si só, já é um golpe na autoconfiança de qualquer homem. E dependendo do volume abdominal, ele pode dificultar certas posições e a própria mecânica do ato sexual, adicionando uma camada desnecessária de dificuldade física e desconforto à intimidade. Então, aí está o quadro completo. Não é apenas gordura.
É um inimigo ativo de 3 cabeças. Sua barriga está ativamente roubando seus hormônios, inflamando e entupindo suas artérias e drenando a sua energia vital. Mas a boa notícia, a notícia que eu quero que você guarde, é que para cada um desses 3 ataques existe uma defesa, uma contra-estratégia inteligente. E é exatamente sobre isso que falaremos na parte final deste vídeo. O protocolo de 3 passos para desarmar este inimigo, fechar esta fábrica e reconquistar a sua saúde e a sua masculinidade. Agora que nós expusemos o inimigo, que entendemos em detalhe as 3 frentes de ataque da gordura abdominal contra a sua saúde, a pergunta fundamental é: como nós lutamos de volta? Qual é o plano de batalha? Eu quero que você esqueça tudo o que já ouviu sobre dietas de passar fome ou sobre se matar fazendo exercícios abdominais. A nossa estratégia não é uma de força bruta, é uma de inteligência. A estratégia é parar de alimentar o inimigo. A sua gordura visceral, essa fábrica de inflamação e de hormônios femininos, se alimenta e prospera com base em um único e poderoso comandante, a insulina. A insulina é o hormônio que seu pâncreas libera em resposta ao consumo de alimentos, principalmente dos carboidratos e açúcares. A função da insulina é pegar o açúcar do sangue e levá-lo para dentro das células para ser usado como energia. Mas quando há um excesso constante de açúcar, a insulina, que é um hormônio de armazenamento, dá uma ordem clara para o seu corpo: pegue este excesso de energia e armazene-o na forma de gordura, de preferência na barriga. Se os seus níveis de insulina estão cronicamente altos, seu corpo está permanentemente no modo armazenar gordura. É fisiologicamente impossível queimar gordura na presença de insulina alta. Portanto, a chave para fechar a fábrica é manter os níveis de insulina baixos e estáveis ao longo do dia. E é exatamente isso que o nosso protocolo para desarmar a gordura abdominal faz. Ele se baseia em 3 passos, 3 pilares de ação. O primeiro passo, e o mais poderoso de todos, é: troque o combustível do inimigo. Você precisa parar de alimentar a sua gordura com o que ela mais ama. E o que ela mais ama são os carboidratos refinados e o açúcar. Pães, massas, arroz branco, batata, doces, refrigerantes, sucos de caixa. Tudo isso se transforma rapidamente em açúcar no seu sangue, causando um pico de glicose que força o seu pâncreas a liberar uma onda massiva de insulina. Em vez disso, você vai trocar esse combustível por proteínas de qualidade e gorduras saudáveis: ovos, carnes, peixes, abacate, azeite de oliva, nozes, castanhas. Estes alimentos têm um impacto mínimo nos seus níveis de insulina. Eles lhe dão saciedade por horas, fornecem a matéria-prima para você construir músculos e, crucialmente, para fabricar seus hormônios, como a testosterona. A troca mais impactante que você pode fazer na sua vida, a partir de amanhã, é no seu café da manhã. Em vez do tradicional pão com margarina e café com açúcar, coma 3 ovos mexidos na manteiga com uma fatia de abacate. Com esta simples mudança, você começa o seu dia sem dar ao seu corpo a ordem de armazenar gordura. O segundo passo é: construa o antídoto. Se a gordura visceral é o veneno, qual é o antídoto metabólico? A massa muscular. Os seus músculos são como grandes esponjas de glicose. Quanto mais massa muscular você tem, mais lugares o seu corpo possui para armazenar o açúcar do sangue sem precisar de muita insulina. Homens com mais músculos são muito mais sensíveis à insulina, o que significa que o corpo precisa produzir muito menos desse hormônio para fazer o mesmo trabalho. Portanto, a segunda regra é: adote um movimento de força pelo menos 3 vezes por semana. Eu não estou dizendo que você precisa se tornar um fisiculturista. Estou falando de enviar um sinal para o seu corpo. O sinal de que ele precisa construir e manter músculos. Exercícios simples que você pode fazer em casa, como agachamentos sem peso, flexões de braço ou usar elásticos de resistência. O estímulo de força é o que diz ao seu corpo para parar de priorizar o armazenamento de gordura e começar a priorizar a construção de tecido metabolicamente ativo. E o terceiro passo é: controle o arquiteto do armazenamento. Existe um outro hormônio que trabalha em conjunto
com a insulina para acumular gordura na barriga. O cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol em excesso sinaliza para o seu corpo estocar energia na cintura como uma reserva de emergência para lidar com o estresse crônico. E qual é o regulador mestre do cortisol? O seu sono. A terceira regra é: priorize o seu sono como se fosse um medicamento. Uma única noite mal dormida já é o suficiente para desregular completamente seus níveis de cortisol e sua sensibilidade à insulina no dia seguinte, aumentando seus desejos por açúcar e carboidratos. O objetivo é ter de 7 a 8 horas de sono de qualidade, em um quarto totalmente escuro e frio. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de deitar. Este é um ato não negociável para a sua saúde hormonal. Agora, sobre os resultados. Nas primeiras semanas seguindo este protocolo, a maior mudança que você sentirá não será na balança, mas na sua energia e na redução do inchaço. Seu corpo estará se desinflamando. A perda da medida da cintura é gradual e se torna mais visível após o primeiro e o segundo mês de consistência. E com isso, eu quero finalizar com a mensagem mais importante. Este protocolo de 3 passos é muito mais do que um plano para perder a barriga. É um plano para desmantelar a fábrica de doenças que está instalada no seu corpo. Ao trocar o combustível, construir o antídoto e controlar o arquiteto do armazenamento, você não está apenas secando a barriga. Você está restaurando a sua sensibilidade à insulina. Você está apagando o fogo da inflamação. Você está permitindo que sua testosterona volte a circular livremente, sem ser roubada pela aromatase. E a melhora na sua função sexual, na sua ereção, na sua libido, não será um milagre. Será a consequência natural e inevitável de um corpo que voltou a funcionar em seu estado de saúde e de potência masculina. A batalha contra a gordura da barriga não se vence com abdominais. Vence-se com inteligência hormonal. Comece hoje a desarmar esse inimigo. A sua saúde, a sua confiança e a sua masculinidade serão a sua maior recompensa.